Olá, meu amigo, minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir já para você, dando o seu certinho, o seu comentário e compartilhando esse vídeo. Gente, os comentários estão muito pouco, parece que ninguém tem nada para dizer. É um pouquinho absurdo isso aí, né? Para uma comunidade como a nossa, Voz Libertadores. Então, eu estou pedindo gentilmente essa bênção a vocês, né? Em breve vou anunciar meu livro de novo, que, como eu já disse, eu deveria fazer 2 cirurgias, vou precisar de alguma graninha. E vocês façam o favor de assistir os vídeos até o final, me ajudando, para que eu possa completar as horas que o YouTube exige, para que o canal possa ser monetizado. Antes de mais nada, eu quero convidar você a assistir o vídeo que eu coloquei, que é o de ontem, se não falta memória, que é um deboche que aconteceu, um vídeo que o conteúdo está muito bom, e também um vídeo anterior que trata sobre a questão do Luciano Huck, que é muito importante, tem uma análise muito interessante de Sakamoto sobre essa questão do Bolsa Família, que é demonizado e que não é nada do que essa gente tem a dizer, por isso é importante também ambos os vídeos serem comentados, dar o certinho e compartilhados, tá certo? Então vamos nesta. Minha gente, o bagulho ontem foi ninja lá na Câmara, lá, porque a verdade em conteste é uma só. Eles estão 134 deputados PL do Centrão votaram, fizeram uma PEC lá e assinaram ela para a tramitação em 10 anos de transição para entrar o fim da escala 6x1. Quando eles viram que o troço pegou mal, estavam desesperados. Tira o meu nome, tira o meu nome, tira o meu nome, tira o meu nome, tira o meu nome. Aí hoje, nos debates também, o Sócio Cavalcante fez um show de horrores. Foi bom de ver, porque a esquerda triturou com eles em plena comissão e depois a vitória veio na Câmara dos Deputados nos 2 tempos. Agora vai para o Senado e, obviamente, também não vai haver obstrução. Porque, apesar do Valdemar da Costa Neto ter dito que ele e o Amoedo fariam de tudo para que não passasse esta PEX do fim da escala 6x1 neste ano, eles acabaram a maioria votando a favor. Eu não vou trazer aqui o nome dos que votaram contra, mas sim, teve gente do Rio Grande do Sul, como aquele Maurício Marcon, aquele ridículo, o Molon, e outros de Santa Catarina, e outros tantos outros aí, que votaram contra o fim da escala 6x1. Qual é o feedback eleitoral que vai trazer para eles? Eu não sei. Mas eles tiveram uma posição ideológica e até eu faço questão de dizer que eles foram mais sinceros que aqueles que estavam se opondo à aprovação desta PEC e depois, como cadelas, para evitando perder votos no seu nicho eleitoral, acabaram votando favorável. Então, essa que foi a realidade. Mas também houveram alguns discursos onde o Ottoni, por exemplo, fez uma lembrança muito importante sobre a questão que eles estavam dizendo que era ano eleitoral, ia beneficiar o Lula, mais uma benesse, papapá, papapá. Isso não está garantindo nada, né? Mas a verdade é que, independente dos fatos, o Lula já subiu nas pesquisas, muito mais por conta dessa relação do Rachadinha com o Forcaro, e também está pegando mal essa questão da saída dele aos Estados Unidos, que tem um duplo sentido, está no vídeo de ontem, pode ter ido para ajeitar lá a questão do dinheiro lá, então tem um monte de coisa aí muito obscura, mas isso não é o conteúdo de hoje. Então vamos ver o que o Ottoni disse ontem lá na Câmara dos Deputados. Vamos assistir aqui para nós vermos. É um projeto eleitoreiro, às vésperas de uma eleição. Eu quero lembrar que em 2022, no mês de agosto, faltando dias para o início das eleições, nós votamos nesta casa o aumento do Bolsa Família, enviado pelo presidente Bolsonaro. Por que é eleitoreiro agora e não foi eleitoreiro em 2022? Verdade absoluta. E ele só falou de um detalhe, porque houveram mais deslizes do Treva. O Treva não só deu o aumento do Bolsa Família, que depois não tinha no orçamento, não tinha, era só dezembro, 600 pila. De novo, não tinha para 2023 o orçamento do Bolsa Família em 600, voltaria para 400, era só até o final de ano. Teve auxílio caminhoneiro, auxílio não sei o quê, auxílio taxista,
auxílio de aba 4. Ele furou o teto 4 vezes, foi um horror para tentar ganhar as eleições, mas o Todo-Poderoso Deus não permitiu que ele ganhasse as eleições, sob instrução de Estado, mas aí disse assim, o Lula ganhou com uma pontuação no Churuca, não interessa, ganhou, e ganhou por essa pontuação no Churuca, um dos motivos, a obstrução para que os nordestinos, em especial, fizeram um mapeamento em todo o Brasil, aonde o Lula tinha mais votos, e fizeram aquilo, e agora está lá o cara preso, e outros tantos presos por causa da tentativa de golpe de Estado, e isso que aconteceu. E depois, então, na sequência, vem a Érica Hilton, e desce a lenha na extrema-direita, inclusive no Sachas Cavalcante. Então, vamos assistir. Uma vitória, uma derrota, a extrema-direita que foi levada de lavada pela opinião pública e da noite pro dia vem aqui pagar de homens de bem que nunca expressaram uma opinião sobre essa matéria. Não só expressaram opinião sobre essa matéria, como expressaram opiniões contrárias, como ameaçaram, como disseram que quebraria a economia, como trataram como pauta populista e eleitoreira. Deputada Lídice da Mata disse muito bem, cristãos de última hora, mas o povo não é bobo e sabe quem desde o primeiro dia esteve contra essa matéria, quem desde o primeiro dia propôs uma transição e colocar o debate para depois das eleições. O que estão tentando fazer aqui, líder Sócrates, não é colocar uma opinião favorável ao fim da escala 6x1, é empantanar o debate, é dificultar o andamento da proposta, é mudar de opinião para que isso não aconteça e enfiar a goela abaixo no trabalhador brasileiro a escala 6x1. A vitória é da classe trabalhadora, do movimento social, dos deputados e das deputadas que expuseram a covardia do Partido Liberal votando contra a matéria, apresentando emenda de 10 anos, falando em 52 horas. Eles estão errados, inimiga da classe trabalhadora e uma vitória da classe trabalhadora. Aí está. E para terminar, esse papinho furado dos empresários e dos extremistas de direita, de que vai dar problema com emprego, inflação em alimentos e etc., ou produtos, enfim, é tudo falácia. Vários países na Europa já têm a escala 5x2, tem até países que têm 4x3. O exemplo mais recente é Portugal, que adotou a escala, melhorou a qualidade do trabalho, melhorou a produtividade, não houve desemprego, não houve inflação, não houve porcaria nenhuma. Um dos motivos que eu estou trazendo esse detalhe é que um diretor executivo do Brasil no FMI deu uma entrevista ao UOL, ele falou que tudo isso é uma grande falácia. E a grande verdade é que uma boa parcela da sociedade brasileira já tem uma escala 5x2. Escritórios, algumas fábricas, outras empresas que têm já a escala 5x2. O que tem em aberto são os setores, são cerca de mais de 15 milhões de pessoas que estão, sim, nessa escala 6x1. Motorista de ônibus, do trem, enfim, tem um monte de gente aí que precisa disso, os supermercados, as lancherias, mas tudo isso explicado por este diretor executivo do FMI, foi tudo equacionado nesses países, então não houve nada disso, foi uma grande falácia. Então, mais uma vez, uma vitória do povo, uma vitória da nossa esquerda progressista e uma vitória do presidente Lula, e quiçá o povo saiba reconhecer este intento em prol e na direção da melhoria da qualidade de vida da população trabalhadora. Bem, há um outro debate aí, que as pessoas vão usar o seu tempo para te fazer um bico, e o diretor do executivo do FMI disse, é o tempo livre das pessoas. Elas podem fazer o que ela bem entender. Então, se ela achar que tem que fazer um bico nesses 2 dias que ela vai ter essa folga, vai ser muito bem-vindo. E é uma grande falácia, porque a economia vai girar muito melhor. Essas pessoas vão ter tempo para ir às compras, essas pessoas vão ter tempo para ir a uma lancheria, para ir a um restaurante. Tudo vai girar em torno de uma melhoria coletiva. Então, não podemos deixar nos abater. Nós não, mas temos que comentar, compartilhar, dar o certinho, para que as pessoas que hoje podem estar receosas disso enterrem esse pensamento negativo que esta elite brasileira nojenta, sórdida, quer continuar tendo o trabalhador como seu escravinho. Simples assim. E eles na mamata e na boa vida.
Tá dado meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, a verdade dói quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa logo maravilhosa, quebrando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. E, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e assim Ele vai querer, e eu vou dando o meu beijo no seu coração, dizendo até depois. Fui.